Mas então vamos começar, né? Que parece que tem bastante aluno até, pessoas falando que você é o melhor professor de chinês e mandarim que existe. Já vieram dar boa noite aqui. Boa noite, 晚上好，欢迎你们来，晚上好，欢迎你们来，我想对面，你们面对面，sabe o que é 面对面? É presencial, né? Um dia que ver presencial, né? Face a face, 面对面. Agora, 既用通过Zoom，我们可以互相鼓励、互相讲话. Então agora, por meio do Zoom, nós podemos, né? Sempre aprender mais, né? Um com o outro. Com certeza. E vou começar com a primeira pergunta aqui, que é assim, bem clássica. É uma dúvida. Eu tô com medo, Bianca. Eu não sei falar direito assim. Em câmera não. Fala aí. É uma dúvida bem comum, assim. Existe alguma diferença entre chinês e mandarim? É a mesma coisa? Porque quando a gente vai lá comprar o curso no Instituto Kyoto, tá escrito chinês/mandarim. Por que existem esses dois nomes? É a mesma coisa? São coisas diferentes? O que acontece ali? Bem, eu posso sim dizer que se você fala mandarim, você fala chinês. Mas se você fala chinês, não significa que você fala o mandarim. Entendeu? Difícil, né? Mas vou explicar. Então você fala mandarim, fala chinês, porque é um dialeto chinês. Ah, sim. Então, China tem muitos dialetos, mais de 60, uns falam 70, fora outros dialetos não oficiais, né? Eu sou oficial. Então, mandarim, na verdade, algumas chinês você vai falar. Você fala mandarim? Um dia eu perguntei para um chinês. E ele falou, o que é mandarim? A mim ele perguntou. Porque mandarim é uma palavra ocidental, mas muitos chineses não sabem o que é isso. Então, Entendi. a palavra mandarim para eles é Putonghua. Putonghua significa Puton, é comum, Hua é língua. Então, a língua comum da maioria dos chineses. Então, o mandarim é oficial da escola, é obrigatório. Alguma notícia do governo vai ser dada em mandarim para toda a nação, porque todo mundo na escola estuda essa língua, vai ser no mínimo bilíngue. Porém, em casa, ele fala outra língua, outros os pais, pode ser Guangdonghua, Baihua, outros dialetos, mas todos falam mandarim, essa língua comum de comunicação. Ah, entendi. Legal, esclareceu. Tem uma pergunta aqui no chat já, do Alan. Ele tá perguntando, na verdade ele tá falando que não é bom nos tons. Ele quer saber como ele pode melhorar. Tem alguma dica pra ele aí? A melhor dica é treinar. Tons, assim, não é uma coisa que se aprende da noite pro dia. Como a pronúncia do idioma alemão, você aprende o is, né? Africano, né? Se tiver algum outro professor de alemão que é o is, né? Is. Ou aquele R cultural do alemão, ou do inglês, né? O R. Ele é um tom, nossa língua não tem tom. O nosso idioma ocidental, os idiomas ocidentais em geral não possuem tons. E nem o japonês também não possui, nem o coreano, embora sejam ocidentais. É como se o tom é como se fosse músicas. Então, um tom, o mesmo tom com batidas mais fortes ou mais fracas, ele pode dar outro sentido. Então, precisa treinar tom todos os dias um pouquinho. Durante aí, né, a vida inteira, o chinês também treina tom. Se ele não treina tom, ele também... Mas depois é algo automático, é como andar de bicicleta, como falar português, assim. Mas precisa todo dia, nos primeiros anos, primeiro, segundo ano. Tem gente que com 6 meses já está craque, né? Outro um ano. Vai depender de cada um, mas todos são capazes de aprender questões. Uhum. Eu acho que já puxando um gancho com essa pergunta, vou mudar um pouco a ordem que eu tinha elaborado aqui, mas
Tem alguma outra técnica que você acha que facilite o aprendizado de mandarim? Talvez, né, consumir algum conteúdo em mandarim? Você tem alguma indicação? Tem algum filme que você goste, que queira passar para o pessoal? Alguma música, alguma coisa assim? O mandarim, assim, na fase de inicial, é sempre bom você ouvir, né? Mas o ideal no início é você, na internet, buscar qualquer conteúdo que explica os tons devagar, porque um tom é muito rápido, o nosso cérebro não está acostumado com tom. Então, você pegar o beabá como se ensina para criança. Na China, as crianças aprendem igual nós aqui no Brasil aprendemos os sons, igualzinho. Né? É romanizado, aquela letra que eles chamam de pin, romanizado, e você tem que ficar treinando ba, 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 ba. Né? Tipo eu falar para você, ni hao ma. Oi, tudo bem? Ni hao ma. Tá bem, mamãe? Ni hao ma. Eu te insultei, né? Ni hao ma. Então, tá bom, cavalo? Seria mais ou menos, né? Como não teria uma... Então, o tom, com o tempo, a gente parece muito difícil, como qualquer idioma. Acho que não tem idioma fácil, né? Eu fui estudar espanhol uma vez e muito fácil. Parece português. Quando eu olhei um nativo falando, meu Deus, muito difícil, né? Mas, assim, qualquer idioma, com o tempo, você começa a estudar, e os estudos neurolinguísticos diz que seu cérebro vai produzir células para aquele idioma, uma célula própria. Não é a mesma do português. Então, com o tempo, como que o idioma vai congelar. Não vai ficar mais tão veloz, como se você visse câmera lenta, depois que você aprende. Então, o segredo é todo dia um pouquinho, tom e pronúncia, e vocabulário. Não só uma coisa, né? Aí, com o tempo, você pode ouvir, mesmo que não entenda nada, sempre é bom, né? Prestar o listening, né? Mas, assim, o mandarim é um idioma, como é tom, nosso ouvido não está acostumado, é bom começar ouvindo tons, repetir, você vai ficar igual doido, mas eu estou ouvindo isso 3 meses. Mas é assim, uma hora você vai começar a compreender melhor. Outra dica, né? Desculpa, tá, Biana? Imagina, procurar fazer amizade com os chineses. Então, melhor dica. O chinês, ele gosta muito de ajudar brasileiros, estrangeiros. O idioma é difícil para o brasileiro, acha difícil, né? Então, não quer aprender. Então, ele quer muito a amizade. Você vai falar com o chinês, com o tempo você vai acostumar. Eu fiz isso. Eu já comecei a estudar um dia, outro dia eu já estava com o chinês. Ele não entendeu nada. Na última semana, nada. Mas eu fui um mês e ele entendeu uma palavra, uma frase, assim. Entendeu? Então, procura um chinês. Eu tenho uma aluna que fala muito bem. Ela já estuda comigo, não precisa mais, mas ela quer estudar. Online. Ela começou no curso na Barra. Depois, 8 anos, era solteira. Ela já fala, mas ela quer ficar estudando comigo. Mas ela nunca foi no chinês para falar. Falou, você precisa agora ir no chinês. Ela ainda tem medo. Então, se ela tivesse no chinês, eu acho 1 ano só, não precisava estar 7 anos. Ela só quer exercitar comigo. É melhor exercitar com o chinês. Com certeza. E não para tirar dúvida, se quiser pode falar outra coisa, tá? Que às vezes eu não explicar direito, né? Não, assim, eu já aprendi, agora eu tenho que encontrar um chinês para ser amigo. É isso aí. Pastelaria, Rio de Janeiro, pastelaria, São Paulo, Oiapoque, aqui em Minas, Curitiba, isso. Restaurantes, São Paulo, na Praça da Liberdade. Mas e para esse pessoal que tem um pouco, que ainda não teve nenhum contato, assim, com o chinês, com a língua, com nada, mas veio aqui ver a live por curiosidade, e aí, como que perde o medo, assim, porque os caracteres são diferentes, né? É possível, realmente, um adulto, sei lá, tenho mais de 30 anos, é possível eu aprender essa língua do zero agora? Eu, quando tinha 39 anos, estudava russo na UFRJ. E me chamaram para aprender, para fazer um trabalho social com chinês. Eu tinha 39 anos.
comecei a aprender. Um ano eu já fazia uma palestra de meia hora para chineses no congresso. Um ano fiz uma palestra de meia hora em São Paulo, lá na Rio Grande, na Ribeirão Preto. Mas eu nunca vi chinês na minha vida, não gostava, odiava. Eu só falei, vou fazer chinês para ajudar chineses, porque era um trabalho social, né? Então, depois eu agora amo chinês. Eu gostei dele, da cultura, mas eu comecei com 39 anos. Respondi? Você falou 30, eu comecei com 39. E eu não sou inteligente não, né? Eu não sou inteligente. Duvido que seja inteligente. Olha, tem uma pergunta aqui, que como eu nunca fiz nenhuma aula de chinês nem mandarim, eu mesma não sei nem pronunciar certo aqui. Mas a pergunta é, podemos aprender o mandarim apenas com a palavra que eu não sei ler, que entre parênteses está escrito, forma romanizada que podemos ler. Então eu acho que é possível aprender o mandarim só a partir da forma romanizada, né? Eu tenho um amigo em São Paulo, ele é chinês. Ele é de Taiwan. Ele é taiwanês. Lá em Taiwan, a escrita ainda é daquela mais antiga, complicada. Os caracteres que foram abolidos na China continental. Então, esse chinês, amigo meu, a gente chama ele até de Pin, né? Parece até Pin, que é a forma romanizada. Ele ficou 20 anos, ele fala um chinês muito pouco, porque ele foi para Taiwan, e só que depois nasceu em Taiwan, na verdade, com 2 anos veio para o Brasil. Então ele não falava mandarim, aprendeu mandarim com uns 40 anos. Ele só falava um outro dialeto da família, lá da Taiwan. E depois de 20 anos, ele começou a aprender a escrever. Ele não sabia escrever, fala fluente, mas nunca escrevia um caractere. E é chinês. Então não precisa ficar com vergonha. Os chineses também, muitos não sabem escrever e falam, nunca escreveram, não sabem escrever nada, tem vergonha. Às vezes eu vou escrever e o chinês fica com vergonha. Desculpa, eu não sei escrever. Não é necessário. Tem a forma romanizada que representa, né, os tons, a pronúncia. Chegou uma pergunta bem interessante aqui no chat, se existe línguas de sinais para o chinês. Todos os países, a língua de sinal não é a mesma, não só o chinês. Tem sons que são parecidas, mas o inglês também não é a mesma. Em qualquer país você vai ter que aprender a língua de sinais daquele país. Eu tenho um amigo que trabalha na China, trabalho social, e ele trabalhou 2 anos na língua de sinais, mas teve que aprender outros sinais que não é igual, né? Algumas coisas em comum, mas tem a sua própria língua. Legal. E você sabe o nome dessa linguagem, né? É linguagem de sinais mesmo, em todo lugar, só que cada um vai ter sua língua própria, né? Você vai ter que aprender sinais diferentes, né? Legal. Outra pergunta. Aprender apenas o básico do chinês para me comunicar de forma simples leva muito tempo? Tem alguma estimativa de tempo, assim, para eu conseguir, vamos supor que eu vou viajar para a China, para eu conseguir comprar um café no aeroporto? É possível? Em quanto tempo? Será que eu consigo falar um oi, bom dia? Quanto custa isso, por exemplo? Se ela quer só falar isso, muito pouco, né? Ou quero ir ao banheiro, quero ir dormir, quero ir para casa. Uma semana ela vai treinar, uma semana ela vai aprender. Se ela quer falar só isso é bem básico, né? Então, vai depender muito da dedicação da pessoa, embora algumas pessoas tenham uma predisposição, isso é verdade. Você aprende algum idioma mais rápido, outros, né, demora um pouco mais. Mas, assim, todos podem aprender rápido esse básico. Café, vou pegar um ônibus, comprar uma roupa. Eu acho que ela vai querer viajar 1 mês, 3 meses, vai aprender a falar bastante, ir para o hotel, quanto custa, esse básico, que para as empresas já é muito, né? Como o chinês é um idioma diferenciado, as empresas não são exigentes, como o inglês, francês, alemão, não.
básico para chinês é mais do que o avançado do inglês. Sim. E você diria que é um diferencial hoje em dia aprender mandarim? Assim, no currículo é um destaque? A China é o maior parceiro comercial do Brasil de exportação. Né? Na época do governo Lula, era 80%. Depois caiu para 70%. Agora é capaz de crescer de novo. Na Europa, China já é dono de quase todos os portos. Aqui, Rio de Janeiro já está comprando companhias de gás, petróleo, né? Tudo petróleo já pré-sal, tudo já chinês. Acho que o mundo todo, né, já tem comércio com China. Tem uma prova do HSK que a China financia todo ano, né? Vocês podem fazer a prova. Nível 3 não é muito difícil, né? Você ganha bolsa de um ano, tudo grátis, passagem e uma mesada para você passar o mês. Então isso seria R$3.000 por pessoa. Mais um mês. Lá está cheio de russos, franceses, a Europa inteira está lá. Você vai ficar num quarto com pessoas de toda parte do mundo. Eles acreditam nisso, estão apostando na China. Eu tenho alunas que estão lá, várias alunas, que já fizeram HSK, mestrado, a China está pagando tudo, ela está investindo no comércio internacional em bolsas. Porque ela sabe que ela já está em todo lugar, né? Na Europa, e tem empresas multinacionais lá. Amigos meus trabalham lá em várias empresas alemãs que estão lá na China, né? Você está comprando um produto alemão, mas era lá na China. Então, inclusive, a próxima pergunta era se você considera o mandarim um dos idiomas do futuro, mas eu acho que isso já responde basicamente isso, já é o né? segundo, né? Depois do inglês, ele já é o segundo. Vamos dizer assim, se fosse por número de habitantes, é o primeiro, né? Mas vamos dizer, em importância, ele já é o segundo. E o investimento que a China está fazendo, né? Hoje você vai fazer um investimento para outro idioma, é muito difícil, você tem que fazer prova, tem que pagar, gastar um dinheirão para ir para lá, né? Então a China está te dando de graça lá da bolsa para o mundo inteiro. São Paulo, Rio, você só fazer a prova do HSK e está lá, né? Você tirou o básicozinho de nível 3, um ano na China grátis. Depois você pode renovar para fazer a graduação 3 anos. Depois o mestrado. Eu tenho uma ex-aluna que ela já está lá há 5 anos, assim. A China agora faz a graduação, agora mestrado. Então, e eles estão trabalhando agora com os chineses no comércio. Todos que vão, né? São Paulo, dezembro, mês de dezembro, depois, se eu lembrar, eu passo para vocês, tem 25 multinacionais que abrem quiosque, né? Tipo quiosque, para pessoas que falam o básico do mandarim para trabalhar em empresas chinesas. São 25. E falta candidatos. É lá em São Paulo. Nossa! E falta falantes aqui, eles só querem o básico. E não encontram. E os salários são altos. 7 mil, 15 mil, e assim vai, né? E, dependendo do encontro, só para vender, né? Então, hoje em dia, falar o mandarim, por exemplo, te daria essa oportunidade, né? Que você falou. Traria um diferencial. LinkedIn, você bota assim, eu falo básico de mandarim, e bota nas empresas para ver quantas propostas vai aparecer para você e o salário. É bem simples, né? O básico, né, de mandarim, chove de propostas. Né? Nossa, muito legal, não fazia ideia. E eu vi uma curiosidade aqui que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que em mandarim não tem conjugação de verbos. É verdade isso? Não há nem passado, não só isso, né? Como também não tem nem futuro, nem passado. O verbo é sempre a mesma coisa. É um dispositivo que vai fazer o futuro ou uma partícula que vai fazer o passado também. É melhor ainda, né? Não é só conjugação, também não tem você botar o verbo aqui, irei. Não, é sempre ir. Uma outra, né? Um outro partícula que vai fazer o futuro. Oi, Yao faz o futuro, mas o verbo continua sempre o mesmo. Então, assim, a pergunta que apareceu é, por isso, ele seria mais fácil que o português? Eu acho isso meio difícil de responder, porque a gente nasceu no Brasil, né? A gente é a nossa língua materna, então é difícil considerar alguma outra língua mais fácil que o português. Mas, assim, em tese, seria mais fácil? Eu acho que você respondeu a pergunta, né? Porque
cada língua tem a sua complexidade. O nosso idioma está entre os mais difíceis, né? Assim, na classificação. O mandarim, ele não é mais difícil do mundo. Ele dá origem ao mais difícil do mundo, que é o cantonês. É um chinês cantonês, né? Que é o Guangdong Pa. Para a gente é cantonês, né? Mas o chinês é Guangdong Pa. Então, mas ele é tipo o português espanhol, ele tem ramificações do mandarim. O que torna o mandarim mais complicado do português é que enquanto você tem ali as suas 26 letrinhas, vamos ver quem é professor de português aí, vai dizer se a hora é menos, hora é mais, né? Hora é 27, hora tira o Y, fica, né? O mandarim tem mais de 50 mil caracteres. Então, se você levar em conta a escrita e os tons pro ocidental, porque nós ocidentais não temos tons, então talvez isso dificulte um pouquinho mais. Porém, o nosso aparelho fonador, né, o estudo neurolinguístico mostra que você pode aprender qualquer idioma. Ele vai ser mais difícil para nós porque nós já internalizamos o idioma. Então, quando você internaliza o idioma, você pode falar 10 idiomas daqui para frente, né? Ariano, francês. Mas quando você ficar irritado e brigar com o teu namorado, com o teu filho, com o teu marido, você vai brigar com ele no português. Não é verdade? E, ó, você internalizou, é o que está lá, né? Então a gente já internalizou o idioma. É diferente da criança que aprende sem nada, né? Tá com o HD lisinho, né? Não tem nada lá. Então, assim, exige idioma que vai exigir mais esforço e menos esforço. Se você quiser só falar mandarim, não precisa escrever, né? Vai ter mais dificuldade que qualquer idioma ocidental e do que o japonês, eu acredito, assim, a fala, né? Eu não posso dar os méritos da escrita, que eu não conheço, né? Esses outros idiomas, o Alex conhece, professor de coreano. Mas ele é um tom, não é o caso de idiomas ocidental. Um idioma ocidental tem tom. Aí vai dar um trabalho mais, tá? Mas eu falei, eu sou velho, né? Aprendi velho, não tenho muita sabedoria, e eu consegui aprender. Vi pessoas de 60 anos aprender, hoje fala muito bem, amiga minha. Então, com quase 72 anos. Começou com 60 e pouco. E fala muito bem, mais de uma amiga minha. E nunca fez uma universidade, e nunca teve sabedoria, nunca gostou de estudar. Tenho, assim, umas 10 amigas assim. Legal. E tem uma pergunta aqui no chat agora, que é, assim, quando você tá falando aprender o básico, a pergunta da pessoa é, você tá falando só na fala e na escuta, ou você tá incluindo a escrita também? Ou a escrita é um pouco mais difícil, assim? Eu acho que se a pessoa se dedicar a essas 3 coisas simultaneamente, ela quiser andar no mesmo passo nesses 3 aspectos, ela vai demorar um pouco mais. Mas se ela quiser focar, eu quero primeiro falar dele, e a escrita eu vou mais devagar, eu não preciso estar no mesmo patamar. Então ela pode fazer as 3 coisas tranquilamente. Mas se ela quiser estar no mesmo nível, né, que eu falo, que eu escrevo, que eu ouço, é lógico que vai demorar um pouco mais. Eu acho que qualquer idioma, né? Com certeza. Acho que o chinês ele não se preocupa muito se você escreve. Para ele isso é um luxo. Quando você escreve, ele, que legal, né? Ele vai te valorizar porque ele acha que você aprendeu a escrever, não porque você escreve para ele. Ele não precisa muito disso. Hoje o chinês é tudo no computador, ele só reconhece, ele nem escreve mais na mão. Mas ele vai te valorizar porque você teve todo esse trabalho. Então eles são uma cultura que preza muito o quanto que você ama a cultura deles. A sua confiança, o teu grau de confiabilidade. Mas assim, o que ele quer é falar e ser entendido só, ele não precisa muito. Não é igual ao inglês, você achar que tem que chegar para o chinês e falar igual ao inglês. Claro que não, o chinês sabe que isso não é uma realidade no idioma dele, né? Então, você diria que os chineses são receptivos com quem está tentando aprender a língua, assim? Eles não vão, assim, julgar um erro, não. Porque muitas vezes os falantes de língua inglesa acham que é obrigação do mundo inteiro saber falar o inglês, né? Então, os chineses já partem do princípio de que, que legal que você teve interesse em falar da nossa língua. Então, eles são mais receptivos, têm interesse em ensinar, talvez, também, em ajudar. Exatamente. Né? O chinês, quando você fala o idioma dele, depende onde você vai falar com esse chinês. Se você vai
por exemplo, em algum lugar que o chinês é muito simples, ele pode se assustar com você, achar que você é um fiscal da federal. Né? Eu já estive na Polícia Federal, né? Eu estive no Rio de Janeiro, né? Eu morava lá, agora eu moro em Minas, né? Para ajudar chineses que estavam com problema de ilegalidade no país. Então, alguns tinham o passaporte retido. Então, enfim, né? Para não citar muitos detalhes, então aí eu ia lá, às vezes, para interceder, para traduzir. Então, assim, alguns chineses podem se assustar com você inicialmente. Então, você vai ter que fazer uma amizade. Outros não, talvez vão se encantar com você de cara. Então, você precisa ter essa percepção que a cultura deles é completamente diferente da nossa. Então, quando ele vê um brasileiro falar chinês, ele mora 20 anos e nunca ninguém falou com ele na língua dele. Então, ele pode ter duas reações. Ou ficar com medo de você, dizer que é japonês, ele fala que é japonês, eu sou coreano, como já falaram, né? Alguns amigos meus foram falar, eram alunos que eu treinei, e eles falaram, desculpa, ele não entendeu nada, ele disse que era japonês. E eu conhecia o chinês, era meu amigo, eu falei, então vem comigo. Quando eu cheguei de longe, o chinês me abraçou, vamos tomar um café, quer almoçar? Então ele é tão grato, o chinês é muito grato, ele quer, se ele tem um restaurante, ele quer que você come de graça. Ele te dá água, ele quer te dar presente, ele quer te dar desconto, mas depois que ele pegou uma confiança em você. Então é igual brasileiro, né? Mas eles já são assim, desconfiados. Depois que você ganha a confiança dele. Mas não quer dizer que todo chinês é assim, se encanta de cara. Então outros, como eu converso com chinês no Brasil todo, com centenas ou milhares de chineses, vai depender da reação. Mas se você tiver essa reação, ele dizer que não entendeu nada, ele falar que é japonês, ou que você não sabe falar, às vezes ele está com medo de você. Aí você continua, né? Se for no restaurante, continua comendo, aí ao invés de sair logo falando com ele chinês, fala obrigado, xixi, vai assim devagar. Aí se ele corresponder, você vai. Porque vai depender muito da personalidade. O chinês mais novo, ele é mais light. Mas o chinês muito antigo, ele pegou a época de um regime muito mais pesado, então não fala bem mandarim. Às vezes ele é cantonês, ele é de outro dialeto, também não fala bem o mandarim. Aí ele também fica envergonhado por não saber falar direito. Entendeu? Às vezes eles ficam envergonhados se você falar muito bem. Mas legal. Eu quero ver se o pessoal que está assistindo tem mais alguma questão que quer perguntar para o professor. Mas, assim, retomando tudo que a gente falou na live e lembrando o tema da live, que é muito difícil aprender o mandarim. Assim, eu nunca fiz nenhuma aula de mandarim, mas a impressão que eu tenho é difícil realmente ter o primeiro contato com qualquer língua que você nunca tenha tido nenhum contato. Mas que se você fizer um esforço de se inserir, né, de treinar, de praticar, é perfeitamente possível. Não importa a sua idade, não importa se você tá longe ou perto do professor. O que importa é você ter uma dedicação, né? Você ter uma constância no seu estudo e você se dedicar, né? Você falou dos tons, né? Que é, assim, pra gente eu que não tenho muito contato, nunca fiz uma aula, eu nem imagino o que é isso. Você deu um exemplo e aí eu entendi um pouco o que é, né? Então tem que estar aberto, procurar, né? Ser ativo nessas aulas. Mas pelo que eu entendi, pode parecer difícil, mas é perfeitamente possível. Assim, eu falei, eu tenho muitos amigos, assim, eu conheço, sem exagero, mais de 20 pessoas que aprenderam a partir de 60 anos. Não teve um curso universitário e alguns não tinham nem o ensino médio. E não gostavam de estudar. Não estudou um idioma sequer, nem inglês. Mas, para fazer um trabalho social, eles aceitaram o desafio. E, assim, não precisa ficar dia e noite, né? Largar sua vida social, largar seu filho, largar seu namorado, seu marido, não precisa de se você, meia hora por dia, lógico, um dia você vai estar mal, não vai poder fazer isso. Se você ter esse algo de meia hora só por dia, em um ano, você pode ir para a China que você vai conseguir se comunicar tudo. E no Brasil, não precisa ir para a China também não.
Eu conheço muitas pessoas que já foram para a China, lógico, é sempre bom você ir para o país, mas eu conheço mais de 20 pessoas que já foram para a China e voltaram. Inclusive, eu tive um ex-aluno que estudou só 2 meses, né? O curso que eu dei, mas eu acho que não ficava. Ele foi para a China, achou que lá iria, mas ele não estudava muito no Brasil, não. Faltava aula, tudo, né? Tudo faltava aula, não falava nada, só estudou 2 meses. Ele falou, vou para a China para aprender a falar. Ficou na China 1 ano e meio, estudou 6 horas dando aula de inglês para chinês. O curso deu para ele 4 horas por dia de graça, por dia. Depois ele voltar para o Brasil. Depois me ligar, pode me dar aula de chinês. E estava trabalhando com um curso de chinês com uma chinesa também, lá no Rio. Eu falei, mas como você quer estudar comigo? Você já trabalha no curso com uma chinesa, já morou na China. Mas, assim, eu acho ele lá, mas não dedicar muito lá. Então não é só estar na China. Porque idioma é bom, né? Você talvez está nos Estados Unidos, muito fácil, porque é assim, né? Mas, assim, outro aluno meu, 3 meses aqui no Brasil, o Alex prova disso, né? Só estudar no Brasil, não falar muito, passou na prova do HSK do governo da China, nível 1. Tiraram 10. Na prova do governo aqui, só 3 meses estudando no Brasil. Como pode, né? Mas ele também não ficava de noite, não, mas fazia lições, um pouquinho por dia. Então, ir para a China, lógico, é ótimo. Se puder estudar, vai sempre melhorar, né? Mas assim, não fica pensando só vai para o país para aprender lá. Você pode aprender no seu país. Um amigo meu aprender aqui, falar melhor do que muitos que moraram lá. Lógico, tem outros que moraram lá, falam muito bem, porque já falava bem aqui, melhorou, né? Se puder, vá para a China depois, né? Nosso objetivo é preparar para ir, né? Porque o curso a gente prepara para depois ir para fazer a prova. Para ficar melhor e depois voltar e me dar aula, né? Aí eu vou estudar. Eu vou precisar, né? Vai ficar muito bom. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei legal, que é qual a diferença entre o mandarim simplificado e o mandarim tradicional? Não existe nenhuma diferença entre o mandarim simplificado e o outro, né, tradicional, na fala, na parte sincrônica, que seria a parte da fala. Porque quando você lê, agora na parte diacrônica, que é escrita, aí sim, nos ideogramas tem diferença. Em Hong Kong e em Taiwan usa esses ideogramas mais antigos. Significa que se você vai escrever amor, né? Deixa eu ver aqui assim, né? Se você vai escrever a palavra amor, vou escrever aqui, vou escrever bem rápido aqui, tá? Para vocês entenderem. Então, não sei se vai dar para ver. Aqui é amor. Sim, dá. Aqui é amor, mas tem mais traço. Agora tem um símbolo de coração, tem mais. O tradicional, ele tem mais traço. Entendeu? Aí o que a China continental fez? Estava muito difícil para a chinesa entender isso. Ela, de alguns ideogramas muito difíceis, ela removeu alguns ideogramas, simplificou e ficou assim. Mais simples. Sim. Eliminou alguns traços. Então, o tradicional, ele tem mais traços. Era difícil para o chinês. Então, a China continental aboliu. Só Hong Kong e Taiwan que continua com esses. Mas, na hora de ler, é igual. Não tem diferença. Tanto quem mora em Taiwan como na China continental e Hong Kong, a parte fonética é idêntica. Ajudou aí a resolver? A explicar direitinho? Sim. Eu acho que ficou claro. Alguém tem mais alguma pergunta? As minhas, eu já esclareci todas as minhas dúvidas. Tomara que não, eu tô com fome. Já tá na hora da janta, né, gente? Mas eu queria agradecer ao professor por ter disponibilizado o tempo dele para vir aqui falar com a gente. Ajudou bastante. Eu não tinha noção nenhuma de mandarim, agora eu sei um pouquinho mais. Tirei algumas dúvidas, fiquei muito curiosa e eu espero que quem estava em casa assistindo também tenha ficado curioso, né? E queira fazer aula com você também. Se você quiser se despedir do pessoal, chamar para fazer aula, falar alguma frase em mandarim, dar uma boa noite, alguma coisa, fica à vontade. Ok, então
恭喜恭喜，我爱你们，我希望你们跟我一起学习中文。Então, muito parabéns para vocês, eu amo vocês, espero que vocês possam estudar mandarim comigo. Ok? Então, simples, vamos repetir essa frase? 再见. É até logo, né? Ó, 再见. Difícil, ó? 再见. 再见. Pronto. Ou 再见. Se achar difícil, tem outra forma. 再见. 再见. Todas as duas formas corretas, viu? Corretamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Muito para vocês, hein? Meu brasileiro e mister. Muito sincero. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Gente, quem continuou aqui, muito obrigada por assistir a live. Se você tem interesse em fazer o curso com o professor Oséias, o link para todas essas informações está na bio aqui do Instagram, assim, fechando a live, é só clicar lá na bio, você vai ser direcionado para o site, você pode comprar o curso, mas se você tiver qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Aí você pode fechar o curso com a gente. Você viu que o Mandarim vai trazer várias oportunidades profissionais, então eu mesma fiquei com vontade de aprender. Então não perde essa oportunidade e aproveita a Black Friday, tá aí. E a promoção da Black Friday tá incrível, é 50% off em todos os cursos. Então não perde essa. Aproveita agora, acabando a live, clica lá no link na bio. E quinta-feira tem outra live. Eu espero vocês aqui às 7 da noite, igual hoje. E até quinta. Tchau, tchau.